Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Rapaziada, eu tô viajando, como muitos de vocês já sabem, né? E é o seguinte, né? Minhas redes sociais ontem, eu fiquei meio afastado o dia inteiro, resolvendo problemas pessoais, o motivo da minha viagem, mas, né? No final do dia fui dar aquela olhadela e tava todo mundo em ebulição, né, meu amigo? Todo mundo alvoroçado por conta de uma matéria noticiada, por conta de uma reportagem vinculada pelo jornal Sport, lá da Catalunha, dando conta de que o São Paulo conversou com Belletti para que ele assuma o lugar de Luiz Ubeldia quando este, assim o for, demitido do São Paulo Futebol Clube. Em primeiro lugar, né, antes da gente começar a destrinchar essa história, que tem cara de lorota, tem cheiro de lorota, tem gosto de lorota, parece com lorota, então é lorota, né? É importante a gente ressaltar que o Belletti, antes de ir trabalhar lá na equipe sub-19 do Barcelona, onde ele é ídolo por conta do gol na final da Champions League, conquistou a tal da Liguinha dos Campeões, vamos dizer assim, a Young Champions League, que é para jogadores até 19 anos, é a principal competição de base lá do continente europeu. Ele foi campeão, dirigindo o Sub-19 do Barcelona. Então, em virtude disso, muito se fala, né, das qualidades do Belletti, de como ele está despontando como um ótimo treinador, como ele já conquistou um título que é de importância, que é de relevância, e por isso está se candidatando aí daqui a um tempo, a um breve período de tempo, né, um curto período, assumir alguma equipe profissional, vamos dizer assim, subir o degrau, subir de patamar de forma definitiva. Acontece que isso está longe, muito longe de acontecer propriamente no São Paulo. Tá? É importante a gente deixar isso muito bem claro. Para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber tudo, e a nossa função aqui é manter você que está aí do outro lado muito bem informado. Belletti, ele já dirigiu a equipe de base do São Paulo, ele foi o técnico sub-20 do São Paulo antes do treinador atual, né, que empilhou taças, vamos dizer assim, né, campeão da Copa do Brasil sub-20, campeão da Copinha, uma recuperação fantástica no brasileiro da categoria. Então, de certa maneira, o trabalho do Belletti foi o que a gente chama de... Deixa eu trocar de mão aqui. A gente chama de... Eu tô gravando do improviso, tá, galera? Sem microfone, sem nada, porque, como eu disse, tô viajando, então a gente tem que se adaptar aqui às situações, às condições que temos, né? O Belletti sai do São Paulo, teoricamente é substituído, e aí o time engrena muito pelo fato do Alan Barcelos, técnico do Sub-20 do São Paulo, ter dirigido o Sub-17, ter vindo do Sub-17 e já conhecer muito bem essa geração que está aí toda no profissional hoje, né? Mike, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Ian Francisco. Então, ele, na verdade, foi o cara que puxou esses gurizinhos, né? Eu tô no Mato Grosso do Sul e já tô falando guri, né? Coisas da vida. E já estão puxando esses meninos lá pro Sub-20, né? Pulando uma etapa, vamos dizer assim, dado a qualidade deles, né? Tanto que hoje estão todos nos profissionais aí despontando, né? O Belletti não fez essa transição dessa base do Sub-17, que era reconhecidamente melhor do que o Sub-20 do São Paulo naquele momento. No Sub-20 do São Paulo naquele momento eram todos aqueles garotos que meio que já saíram, né? Vamos puxar aqui de nome aqui. Tinha um atacante que me escapou completamente o nome, né? Como eu disse, estou gravando de improviso, não devo pesquisar nada, né? Mas era aquela geração que o Dorival meio que utilizou, subiu alguns, né? Um remanescente, por exemplo, é o Negrutti, né? O Negrutti é remanescente do Sub-20 do Belletti, né? Que, como a gente lembrou, não foi bem. O problema, acima de tudo, é a forma como o Belletti saiu do São Paulo, né? Para quem não sabe, o Belletti ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci. E naquele momento exato da saída dele da base, ali estamos falando de 2023 para 2024, existia uma dívida do São Paulo
com o Juliano Bertolucci e existia uma dívida do São Paulo com o próprio Belletti, que essa dívida ainda não foi solucionada. A Juliano Bertolucci foi quitada, está lá no balanço, é uma das dívidas que o São Paulo pagou ao longo do último ano, né? Então o São Paulo não deve mais um tostão que seja para o Bertolucci, tanto é que está aí, né? Por mais que alguns tenham falado com o Casares tenha desmentido a história do Brenner. O Brenner é jogador do Bertolucci, sim, o Casares tem interesse em repatriá-lo, mas com o Belletti essa dívida permanece, né? Com o Belletti ainda ficou coisas não resolvidas da forma como deveriam ter sido resolvidas, né? Então, de uma certa maneira, não sei de que forma o esporte lá da Espanha, né? Não é o esporte, o jornal chama esporte só apenas, né? O esporte lá da Espanha cravou essa situação, porque não tinha interesse do Belletti em continuar no São Paulo na época, né? O Belletti que pede demissão na ocasião para estudar lá na UEFA, mas já estava bastante desgastada a relação entre o ex-jogador do São Paulo com o clube, com a gestão atual do clube, com a diretoria Júlio Casares e principalmente a diretoria da base, capitaneada lá pelo Douglas Schwartzman, que entrou, né? Na verdade o Belletti sai quando eles entram no comando do futebol de base do São Paulo. Então não foi uma rescisão, não foi uma saída tão amigável quanto parece, para nos fazer pensar que o nome dele eventualmente seja apontado aí como um favorito para assumir o time principal do São Paulo. É importante a gente deixar isso muito bem claro, né? Eu acho que em nenhum momento, mesmo nos momentos de turbulência do Zubeldia, e eu já vou voltar nesse assunto, o nome do Belletti foi cogitado, o nome do Belletti foi assuntado, né? O nome do Belletti foi sondado. Não teve nenhuma vez o nome do Belletti envolvido. Como eu disse, né? É um cara que ainda precisa se provar no profissional, porque por mais que seja Barcelona, por mais que ele tenha conquistado um título que aos nossos ouvidos soa como muito importante, por que eu digo que soa? Porque nós somos sul-americanos, nós somos latino-americanos. E pra gente pouco importa quem ganha ou deixa de ganhar a Liga dos Campeões Sub-19. A verdade, nua e crua, é essa. Não tem tanta relevância assim pra gente, por estar longe, por ser algo distante, né? Da nossa realidade como torcedor, né? Da nossa realidade como entusiasta de futebol daqui do Brasil, daqui da América do Sul. Então, é evidente que a Champions adulta tem um peso gigantesco, né? Muito por conta das seleções mundiais, né, que os times europeus acabam formando. Então tem muitos jogadores com os quais a gente tem vínculo afetivo, vínculo emocional, que acabam se destacando lá e a gente assiste as partidas. Mas é fato e notório que nas categorias de base dos times europeus a gente não se importa muito, né? Então acho que uma coisa, como a gente pede calma, né, para promover um moleque da base, para promover um garoto da base que está tendo oportunidade. Eu cito aqui um exemplo nominal, o Matheus Alves, que está tendo uma queda de rendimento, que está deixando, vamos dizer assim, vem deixando um pouco a desejar, e é natural a oscilação, é natural a fraquejada, é natural a queda de rendimento quando vai jogar com os profissionais, porque é outro ritmo, é outro físico, é outra dinâmica de jogo. O mesmo acontece com técnicos, né? Um técnico que se destaca muito nas categorias de base, não necessariamente ele vai se tornar um ótimo treinador. Não sei porque que minha mão está dando cãibra hoje, mas vamos lá. Ele vai ser um ótimo treinador quando assumir um time adulto. E eu acho que o Belletti é síntese disso, né? O Belletti teve um trabalho bem irregular à frente do Sub-20 do São Paulo. E eu acho que isso pesa na conta, né? Pesa na conta. Foi um trabalho curto, ali de 5 meses, né? Onde o time, repito, não eram esses garotos do Sub-17 na época, que hoje estão até no profissional, Lucas Ferreira, Matheus Alves, já citei aqui os nomes, Ian Francisco, mas era uma base meio que sólida do Sub-20 do São Paulo, que tinha, vamos dizer assim, sido semifinalista de Copinha, né? Com o Menta, ainda com o Menta no comando, né? O Menta hoje que não é mais sequer funcionário do São Paulo, saiu até do Sub-17.
Mas, de fato, quando o Alan Barcelos assume, ele faz essa transição dos garotos da categoria anterior, que o Belletti não quis por decisão dele, e o São Paulo acaba deslanchando aí nas categorias de base. Eu acho que, para a gente completar esse vídeo, né, porque acho que já ficou claro que a notícia não é verídica, e eu acho legal quando é um veículo de outro país que dá uma informação dessa. Por que eu acho que é legal? Para fugir um pouco os holofotes da gente, nós, setoristas do São Paulo, nós que, teoricamente, tá? Não estou aqui sendo presunçoso ou dono da verdade, mas que, teoricamente, nós que acompanhamos o dia a dia do clube de perto, nós que falamos com os dirigentes, se a gente solta um negócio desse tamanho, já vem, né? E a gente teve aí, na época de instabilidade do Zubeldia, casos de colegas de profissão que noticiaram negociações do São Paulo com outros técnicos, né? Nós aqui mesmo, inclusive, falamos das conversas de pessoas do São Paulo com o Dorival Júnior. Teve gente que cravando o Fernando Diniz, né? Que a negociação já estaria encaminhada, inclusive. E se a coisa não se concretiza, os holofotes voltam pra gente. Natural da profissão, da visibilidade que a profissão dá, da visibilidade que você, que está aí acompanhando do outro lado, dá pra gente, o respaldo, o carinho, a resguarda, né, que você dá pra gente. Então, assim, de uma certa maneira, é natural. Agora, há o erro, né? Eu acho que a matéria do esporte, como é de praxe da imprensa espanhola, que quando se trata de Barcelona e Real Madrid, qualquer boato vira matéria, qualquer coisa que eles tenham escutado ganha uma projeção enorme para eles, né? Natural, são os dois times gigantes do país, são os dois times que devem vender muito jornal, que devem devem trazer muita devem trazer muita visibilidade para os portais. Então, natural que eles alimentem qualquer coisa de informação, boato ou não, que chegue, né, sobre essas duas equipes, esses dois gigantes, não só espanhóis como europeus. E está perfeitamente natural. E assim, eu acho que esse caso do Belletti, ele não foge dessa regra, tá? Ele está integrado nesse contexto de que provavelmente eles devem ter ouvido algo, devem ter visto lá no currículo do Belletti que ele trabalhou no São Paulo e que, de certa maneira, agora ele se destacando no Barcelona, haveria um interesse por um retorno. O problema, né, como a gente já disse, que eu acho que falta um maior entendimento das coisas que acontecem no futebol daqui, que eles não têm, e eles não fazem questão nenhuma de ter, pois é meio notório que esse tipo de informação publicada no dia seguinte, onde o São Paulo vence o Aliança Lima, no dia seguinte, onde o São Paulo encaminha a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, no dia seguinte, onde o São Paulo, onde o Zubeldia quebra recordes de vitórias seguidas na Libertadores, iguala a sua maior marca invicta pelo São Paulo, quebra o recorde de partidas vencidas fora de casa do São Paulo na Libertadores. Repito, nós estamos falando do São Paulo, um time que tem uma história gigantesca nessa competição, né? Eu acho que falta, acima de tudo, tato. Me parece notório, me parece óbvio que não é algo para agora, não é algo que vai acontecer agora, que vai acontecer, né, nos próximos dias. E a matéria tá lá, vocês podem entrar e ler, vocês podem ver. Inclusive ela foi tirada de destaque muito cedo, né? Eu acho que repercutiu um pouco mal. Ela não deixa claro se o plano do São Paulo é para agora, é para o ano que vem, é para 2026, é para 2030. Ela não deixa isso claro, né? A reportagem, em nenhum momento, ela detalha esse plano do São Paulo para contar com o Belletti substituindo o Zubeldia. E eu acho que o ponto está aí. Eu acho que a maior das questões está aí. Pode ser algo realmente, não que eu tenha apurado, porque e também esse é a típica coisa que o dirigente não vai me contar agora, nessa atual fase do time. Mas me parece muito factível, né, que
que eles tenham ouvido isso de alguém para um longo prazo, num projeto de longo prazo, né? Então não é para agora, né? Então aí muita gente já também acaba com as ilusões de muita gente de que se trata de algo instantâneo, de que se trata de algo que vai acontecer semana que vem, né? Geralmente o torcedor, ele não tem esse discernimento, né, nesse tipo de informação, nesse tipo de publicação de matéria, né? Ele acha que vai acontecer amanhã, e não. Talvez seja algo a muito mais longo prazo do que a gente pressupõe, do que a gente presume, né? Mas, reiterando, não dentro do São Paulo, esse assunto sequer é comentado, sequer é falado. Não sei da onde que foi. Eu acho que claramente se trata-se de um gatilho deles terem visto alguma coisa da torcida insatisfeita com o Zubeldia, e basta uma pesquisa mais apurada, mais afinada aí, em qualquer rede social que seja, que você vai ver que a torcida do São Paulo, mesmo com os números, continua muito desgostosa do trabalho do Zubeldia, do que o Zubeldia vem desempenhando. Então, uniram um útil ao agradável. O Belletti trabalhou lá, né? Não digo que isso partiu de jornalista também, tá? Me parece ser algo que surgiu de rede social, mas por isso está aqui no quadro Botão do Dia. Por hora, boato. Esse vídeo pode envelhecer mal pra cacete e o Belletti assumiu o São Paulo no ano que vem. Mas hoje, na data dessa gravação, não tem nada de assim ficar sendo, tá? Esperamos ter saciado essa dúvida, tá? Galera, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser e se você puder, colabore financeiramente com o Avante Meu Tricolor para que esse projeto continue crescendo cada vez mais. O QR Code está na tela para você fazer sua doação por Pix, ou vire membro do canal, só R$ 7,99, e você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers de WhatsApp, onde esse assunto ontem foi muito debatido, né? Foi muito falado, e foi assim, os Avante Lovers foram os musos inspiradores para que esse vídeo ganhasse vida, para que esse vídeo fosse gravado, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, mesmo a gente sabendo que a chance é zero, mais do que pelo próprio engajamento, que claro, a gente está buscando também, existe também essa necessidade, às vezes, de se colocar os pingos nos is, parafraseando um programa aí, de uma rádio famosa. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.